Quando ouvimos legião romana, imediatamente imaginamos fileiras organizadas de soldados em armaduras, águias nos estandartes e uma disciplina inabalável. Mas raramente alguém pensa em quantas pessoas realmente faziam parte de uma legião, como viviam, o que comiam, quanto carregavam consigo, como era o acampamento deles e quanto espaço a coluna ocupava durante a marcha. E será que uma legião era realmente apenas 5.000 soldados com pilos e cutuns? As respostas para essas perguntas são muito mais complexas e interessantes do que podem parecer à primeira vista. Hoje, não vamos apenas contar os legionários, mas vamos detalhar toda a estrutura, logística e escala dessa incrível máquina de guerra, que durante séculos manteve o império de pé, da Bretanha até a Síria. Saudações! Você está no canal História Incrível, e hoje temos um daqueles episódios depois dos quais você não conseguirá mais ver as notícias, o exército romano como antes. Obrigado por estarem conosco novamente, vocês nos inspiram a pesquisar mais a fundo, buscar com mais precisão e explicar de forma mais clara. Um agradecimento especial aos nossos inscritos e patrocinadores, é graças a vocês que podemos produzir conteúdo histórico de qualidade. Se esta é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, vai ser interessante. E se você já está conosco há algum tempo, você já sabe. Agora vai começar a parte mais fascinante. Vamos lá! Então vamos começar pelo elemento mais importante da legião, o legionário. Ele não é apenas um soldado, é um cidadão de Roma que passou por uma seleção, treinamento e fez um juramento. Normalmente, essas pessoas eram recrutadas do campo, fortes, resistentes, de preferência não mimadas pela vida urbana. O historiador Vigésio afirmou que o candidato ideal deveria ter ao menos 6 pés romanos de altura, cerca de 172 centímetros. Após o alistamento, o recruta passava por cerca de 4 meses de treinamento intensivo, aprendia a marchar, lutar, cavar valas, construir fortificações e, o que não é menos importante, a suportar. Depois disso, ele era designado para uma célula pequena, mas fundamental. O Cantubernium é um grupo de 8 soldados que viviam, comiam, acampavam e serviam juntos, formando uma família militar. Ela era liderada por um decano. Não confunda com aquele que dá bronca na universidade, esse decano não tinha patente de oficial, mas era responsável pela disciplina e pelo cotidiano dos seus companheiros. A cada Cantubernium também eram designados 1 ou 2 escravos militares e um par de mulas, nas quais eram carregadas a tenda, mós para moer grãos, estacas, caldeirões e outros equipamentos. Quando a legião montava acampamento, tudo funcionava como um relógio. Uns armavam a tenda, outros iam buscar lenha e outros moíam o grão. À noite, um jantar simples, mas farto, com pão ázimo, mingau, carne salgada e vinho. E se sobrasse um pouco de tempo, jogavam dados, conversavam ou simplesmente deitavam e reclamavam. A vida na Cantubérnia era apertada, mas unida. Não é à toa que até surgiu em latim a palavra cantubernalis, algo como irmão de barraca, companheiro até o osso. Mas a Cantubérnia era só o começo para as verdadeiras tarefas de combate. Esses mini-grupos eram pequenos demais, por isso 10 Cantubérnias se uniam em uma centúria, cerca de 80 soldados, mais o pessoal de apoio, mulas e barracas. O nome pode confundir. 100 pessoas. Faz sentido, né? Centúria soa como 100, mas os romanos não se preocupavam muito com números exatos quando se tratava de uma unidade organizacional. O centurião, veterano rigoroso, comandava a centúria e controlava a disciplina e vida dos subordinados. Sua principal ferramenta era o vitis, um bastão de videira com o qual ele podia tanto indicar a direção quanto dar uma surra em algum legionário desatento. Ajudavam-no o optião, seu substituto, e o tesserário, uma espécie de sargento responsável pelas rondas noturnas e senhas. Havia também o porta-estandarte signífero e o cornicularius, escrivão e trombeteiro ao mesmo tempo, que ajudava a convocar os soldados e manter os registros. Se a centúria era o tijolo do exército romano, a coorte já era um bloco de construção completo. Uma coorte reunia 6 centúrias, o que lhe dava um efetivo de cerca de 480 legionários. A principal vantagem da coorte era sua autossuficiência. Dentro dela havia soldados, escravos, animais de carga, oficiais e até mesmo uma pequena artilharia.
Ela podia cumprir tarefas de forma autônoma, guardar um posto avançado, construir fortificações, participar de incursões e, se necessário, manter a defesa sem apoio. No total, havia 10 dessas coortes em uma legião, sendo que a primeira coorte era especial, podendo até ser chamada de elite, diferente das demais. Ela era composta por 5 centúrias, com o dobro do efetivo, não com 80, mas com cerca de 160 homens cada. Na coorte, havia, ao todo, cerca de 800 soldados escolhidos entre os mais experientes, veteranos comprovados em combate. Servir na primeira coorte era considerado uma honra, e não à toa era ela que ia para a batalha nos momentos mais perigosos, dando exemplo aos demais, e carregava o principal estandarte da legião, a Águia de Prata. Perdê-lo era pior do que a morte. No comando de cada coorte estava o centurião sênior, geralmente comandando a primeira centúria. Ele não tinha um título separado, nem um estado-maior próprio, mas, na prática, exercia as funções de comandante de toda a coorte. Ele tomava as decisões-chave e assumia a responsabilidade pelo grupo. Interessante notar que, apesar da estrutura rígida, centúrias e coortes podiam agir autonomamente. Isso dava aos romanos uma flexibilidade incrível no campo de batalha. Eles podiam dividir o exército como um escudo em mosaico, adaptando-se à tática do inimigo e ao relevo do terreno. E em tempos de paz, as coortes eram tranquilamente enviadas para diferentes cantos do império para fazer guarda, construir estradas ou reprimir revoltas. Quando você ouve a palavra legião, geralmente imagina uma formação de 5.000 soldados armados de forma idêntica, marchando para a batalha ao som de trombetas. Mas, na verdade, a legião era muito maior, tanto em número quanto em complexidade. Não era só um destacamento de combate, mas um exército em miniatura, com logística, medicina, engenharia, administração e artilharia próprias. Então, em uma legião imperial clássica, havia 10 coortes. Já sabemos que 9 delas tinham 480 soldados cada, e a primeira cerca de 800. Isso nos dá cerca de 5.120 legionários, o chamado efetivo teórico. Mas isso é só o começo. A esse número somavam-se os oficiais, cerca de 295 pessoas, em toda a estrutura, desde os centuriões até o legado, o comandante da legião. Depois, os escravos cuidavam dos acampamentos, transportavam cargas e faziam a comida. Eram cerca de 1.400 pessoas, o mesmo número de animais de carga, principalmente mulas. Por que tantos? Porque já sabemos que cada cantubernium tinha pelo menos uma mula, às vezes 2, para transportar as tendas, moinhos, comida e ferramentas. Além disso, havia a cavalaria junto à legião, cerca de 120 cavaleiros, divididos em 4 turmas de 30 homens, cada. Não era uma força de choque pesada, mas sim para reconhecimento, proteção dos flancos, comunicação e guarda pessoal do comando. O corpo de engenheiros, cerca de 10 homens, um para cada coorte, era responsável pela construção de acampamentos, pontes e máquinas de cerco. Os artilheiros operavam até 60 escorpiões, um para cada centúria, e 10 balistas, uma para cada coorte. Os médicos, cerca de 10 doutores e 20 assistentes, além de tendas e carroças médicas. Os escribas e o escritório, aproximadamente 15 pessoas, cuidavam de todos os registros, desde salários até o fornecimento de alimentos. No total, somando tudo, eram cerca de 7.000 pessoas, mais 1.600 animais, sem contar o rebanho de gado que era levado junto para fornecer carne fresca. E tudo isso era um enorme sistema móvel, capaz de operar de forma autônoma em campanha por semanas. Então, quando falamos de uma legião romana, não estamos falando apenas de um exército. Um organismo ajustado, disciplinado e assustadoramente eficiente. Mas para realmente entender o que era uma legião romana, os números por si só não bastam. É importante imaginar o espaço que ela ocupava. E é aí que a coisa fica realmente interessante. O acampamento Castrum. Em tempos de paz, a legião permanecia em um acampamento fixo. Esses acampamentos eram construídos seguindo um padrão: formato retangular, uma grade rigorosa de ruas, muros defensivos, torres, um fosso e dentro quartéis, depósitos, hospitais, oficinas, o quartel-general e o santuário da Águia Legionária. Um acampamento médio de uma legião ocupava cerca de 220.000 metros quadrados, o que equivale a aproximadamente 30 campos de futebol.
Mas mesmo em uma fortaleza tão enorme, todos os 7.000 homens raramente estavam presentes ao mesmo tempo. Os soldados frequentemente serviam fora do acampamento, guardando fronteiras, construindo estradas ou partindo em expedições. Em marcha, a legião se movia estritamente em coluna. À frente iam os batedores e a vanguarda, depois o comando, a maioria dos legionários, o comboio com suprimentos e, por fim, a retaguarda. A coluna era estreita, no máximo 6 homens de largura, para caber nas estradas romanas. Nessa ordem, toda a coluna, com 7.000 homens e quase 2.000 animais, se estendia por cerca de 2 quilômetros. Isso em bom tempo e terreno plano. Em estradas ruins ou nas montanhas, a coluna podia dobrar de comprimento, chegando a 4 quilômetros. Imagine, uma única legião podia ocupar todo um vale durante a batalha. No campo de batalha, a legião se desdobrava da coluna de marcha para uma linha de combate. Em condições ideais, sua linha de frente podia chegar a 600 metros e a profundidade da formação ultrapassava 130 metros, ou seja, a legião ocupava uma área do tamanho de um quarteirão inteiro da cidade. Normalmente, ela se organizava em 3 linhas, como na tática clássica republicana. Na frente, havia 4 coortes atrás delas. 3 coortes na segunda linha e mais 3 na reserva. No terceiro escalão também ficava a cavalaria e parte dos oficiais. Para você ter uma ideia da escala, o arco de um arqueiro da antiguidade alcançava no máximo 200 metros, então um único arqueiro não conseguia nem cobrir toda a largura da legião com seus disparos. E se você estivesse em um dos flancos, os soldados do outro lado pareceriam silhuetas no horizonte, de tão longe que era essa distância. Coordenação, transmissão de comandos e manobras exigiam disciplina militar. Qualquer erro no ritmo ou na ordem poderia se transformar em uma catástrofe, e é por isso que as legiões eram famosas pelo seu treinamento. Tudo o que eu contei antes sobre centúrias, coortes, logística, a formação diz respeito a apenas uma única legião. Mas agora imagine que, no auge de seu poder, o Império Romano mantinha mais de 30 legiões espalhadas ao mesmo tempo da Britânia ao Egito, da Ibéria à Mesopotâmia. Eram essas mini-exércitos com 5.000 soldados, 1.500 escravos, rebanhos de mulas, depósitos de mantimentos e artilharia, cerca de 30 ao todo. Cada legião tinha seu próprio nome, seu número, seu símbolo e sua reputação. Algumas protegiam as fronteiras, outras construíam estradas e fortes, e outras ainda lutavam em terras selvagens por novos territórios. Comandar todas essas forças era uma verdadeira máquina burocrática e logística. Eram criados mapas, relatórios, despachos, cálculos, canais de suprimento, correspondência por meio de mensageiros e até fortes especialmente construídos como pontos de apoio. O império se mantinha não só pelas espadas, mas também pelos registros, cronogramas e inventários. As legiões romanas não eram apenas um exército, elas eram a infraestrutura da conquista e do controle. Seu número, organização e mobilidade permitiam que agissem como um mecanismo bem ajustado, onde cada homem, cada mula e cada tenda tinham seu lugar e sua função. Assim era a legião romana, não apenas uma formação de soldados, mas uma máquina de guerra bem ajustada, que combinava disciplina, flexibilidade e precisão de engenharia. Vale a pena refletir sobre sua escala para entender como Roma governava metade do mundo conhecido. Obrigado por estar conosco. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo episódio de História Incrível. Tchau a todos!